Deus. Quero também agradecer a Andréia, seu esposo, do Alvorada. Esse dia a gente foi num culto lá, foi uma benção. Andréia, Deus abençoe sua vida. Soberano Deus, nós te agradecemos, ó Deus, até aqui, ó Pai. Que o Senhor venha, ó Pai, abençoar a vida do preletor dessa noite, usando ele, Senhor, para falar aquilo que nós precisamos ouvir, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Aleluia. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Quantos estão felizes com Jesus nessa noite? Glória a Deus, Deus é fiel, Deus é soberano. E eu quero aqui agradecer a Deus pela oportunidade de estar conhecendo vocês. E eu já pude sentir poderosamente a presença do Eterno aqui nessa noite. Quero agradecer também pela vida do pastor Emílio, Deus abençoe, servo do Senhor, sua família, ministério, pela confiança. Presbítero Dornelles, que Deus abençoe em nome de Jesus. Irmão Juscelino, que foi o canal de bênção para nós estarmos aqui. A toda a Jubrac, que Deus abençoe em nome de Jesus. Queridos, quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João, capítulo de número 20. Nós vamos ler a partir do versículo 19. Glória a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 20, a partir do versículo 19. Se nós fôssemos embora, aqui nós já estaríamos satisfeitos por tudo quanto o Senhor já falou ao nosso coração, mas eu creio que Deus ainda tem algo para nos dar nessa noite, amém? João capítulo 20, versículo 19, diz assim: Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Eu vou repetir o versículo 22. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Até aqui. Todos nós sabemos que o Evangelho, ele é um só, e nós temos não 4 evangelhos, e sim um evangelho e 4 evangelistas. É bem verdade que cada um deles vai escrever para um povo diferente, cada um deles vai escrever com um propósito diferente. Se nós pegarmos, por exemplo, o Evangelho de Mateus, nós vamos ver Mateus ele enfatizar a genealogia de Cristo, porque ele escrevia o seu livro direcionado para os judeus, e o judeu só acredita se alguém for da genealogia de um rei. Eles não acreditariam em Jesus se alguém não provasse para eles que Jesus era filho de Davi, da descendência de Davi, ou seja, tinha sangue real. Nós também vamos perceber no Evangelho de Marcos, que é dos 4, é um evangelho mais curto, porque Marcos ele vai escrever direcionado para os romanos. E os romanos eles gostavam de uma literatura, de um líder que fosse dinâmico, de um líder que fosse um guerreiro que ensinasse as coisas para eles na prática. É por isso que nós vamos perceber que o Evangelho de Marcos é um evangelho mais prático, onde ele enfatiza ali os milagres de Jesus. Nós vamos então para o terceiro evangelho, o de Lucas, a qual já no capítulo 1, Lucas ele vai dar um panorama para nós. Ele diz que ele procurou escrever minuciosamente. É o evangelho mais completo. Interessante que Lucas não andou com Jesus. Lucas não foi um dos 12.
mas ele faz o seu evangelho a partir de pesquisas, indo na casa de pessoas, conversando com pessoas, aleluia, para saber como é que foi, o que aconteceu no ministério de Jesus. Por fim, então, nós chegamos no último dos 4, não menos importante, porque agora Mateus vai escrever para os judeus, Marcos para os romanos, Lucas ele escreve para um estudioso chamado Teófilo. Mas agora, quando Deus olhava para a terra, melhor dizendo, ele só via 2 povos, quem? Judeus e gentios. Mas como nós já vimos aqui, e o Senhor já falou grandemente ao nosso coração a respeito de amor, esse amor que nos envolve, esse amor que nos constrange, esse amor que chama a nossa atenção, e eu creio que você só está aqui porque um dia esse amor alcançou você. Deus agora olha para a terra e não vê mais judeus e gentios, porque havia uma divisão, mas agora Deus vai enviar o seu Filho para instituir um terceiro povo, chamado igreja. E na igreja agora tem lugar para gentios, na igreja agora tem lugar para judeus, na igreja agora não tem mais divisão, na igreja tem lugar para o negro, para o branco, para o rico, para o pobre, na igreja tem lugar para aquele que é o mais culto, PhD, mas também tem para o analfabeto. Jesus agora vem para a terra com a missão de integrar o povo. E ele vai fundar a igreja. Quando ele olha para Pedro, diz: Pedro, você é pedra, mas sobre essa pedra aqui que sou eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Oh, glória a Jesus. Nós só estamos aqui porque Jesus liberou uma palavra que por mais que tenha gigante, tempestade, luta, deserto, vale, nada disso vai prosperar. Aí ele levanta o profeta Isaías lá no capítulo 54, versículo 17, diz assim: toda ferramenta preparada contra vocês não prosperarão. E ele diz mais: toda língua que se levantar contra vocês em juízo, Deus vai dar o poder para vocês mesmos condenar. E eu acho lindo o final, porque se ele parasse aqui estava bom, mas ele diz mais, ele diz: esta é a herança de quem? Dos filhos, porque quem tem herança é porque tem filho. Deus vai agora mandar Jesus, e ele começa o livro de João escrito para mim e para você, para a igreja. Só que agora, diferente de Mateus, que ele tinha que provar que ele era rei, provar que ele era descendente do rei Davi, agora para a igreja ele começa diferente. Ele começa dizendo, lá no capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Porque para unir judeu, gentil, para unir todo mundo, ele teria que descer para conhecer as nossas dificuldades, conhecer as nossas lutas, as nossas intempéries. Porque Deus, Jesus não é um ditador que só diz: olha, faça. Mas ele veio, fez e disse: olha, eu venci o mundo. Oh, glória a Jesus. Vocês vão ter aflições, mas sabe de uma coisa? Eu já venci o mundo por vocês. Aí ele diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aí me chama a atenção que no meio dessa descrição aparece um homem por nome de João Batista. O versículo 6 do capítulo 1 vai dizer assim: houve um homem cujo nome era João. E esse João era diferente, porque desde a sua mocidade, da sua juventude, ele tinha uma vocação, um chamado que era maior do que a sua própria vida. Inclusive ele morre, ele perde a cabeça por esse chamado. E João, ele ia pelos lugares para pregar, e a pregação dele era uma só. Quem ia para o culto que João ia pregar, já sabia o que ia ser pregado, já sabiam, tinham decorado, porque ele sempre dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O povo não entendia que reino dos céus era esse, porque talvez a terra estava boa demais para eles. Ele se vestia de pele de camelo, comia gafanhoto e mel silvestre. Talvez a sua aparência não chamava atenção, mas ele, quando ia para o deserto, todo mundo ia lá ouvir João. E o que é que chamava atenção na mensagem desse homem? Se ele não pregava chave de carro, chave de casa, se ele não ficava passando a mão na cabeça das pessoas, qual era a mensagem desse homem?
A mensagem era, ele dizia, olha, eu vos batizo com água, mas virá um após mim, que é muito maior do que eu, que vos batizará com fogo. Nós começamos a ver que lá no Gênesis, quando Deus vai coroar a criação e criar o homem, Ele diz assim, olha, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E a Bíblia diz que Ele faz um boneco, lá no capítulo 2, de barro, do pó da terra, e assopra sobre eles o fôlego de vida. Olha só que interessante. Nós temos a primeira matéria, o primeiro elemento, que é a terra. Faz o homem do pó da terra. Assopra sobre eles o fôlego, o segundo elemento, o vento. Terra, vento. Aí quem é bom de Bíblia vai saber que lá em Jeremias capítulo 18, Deus levanta o profeta e diz, Jeremias, levanta e desce. Para onde? Casa do oleiro. Porque lá te farei ouvir as minhas palavras. E quando ele disse, e desci e vi um oleiro moldando barro. Terra para virar barro precisa de água. Terceiro elemento. Mas faltava fogo. Aí João diz assim, eu vos batizo com água, mas vai vir um após mim, que vos batizará com fogo. Às vezes falta fogo para o nosso ministério, falta fogo para o nosso casamento, às vezes falta fogo para o relacionamento entre família. Oh, glória a Jesus. Mas não é o fogo estranho, é o fogo do Espírito Santo. O fogo que queima, mas não deteriora. O mesmo que chamou a atenção de Davi quando viu a sarça, porque sarça arder naquele deserto caloroso era comum, mas aquela era diferente, porque o fogo dela não se apagava. Ele pulava no culto no domingo, mas na segunda-feira ele estava crente do mesmo jeito, dizendo Jesus é bom, Jesus é poderoso. Não é como alguns que no domingo, no sábado eles dizem assim, eu sou crente, eu amo Jesus, eu sou cristão, mas na segunda, na terça ele está dizendo, já é segunda-feira, que prova, tenho que trabalhar. Não, ele dizia, glória a Deus porque eu tenho emprego, glória a Deus porque eu tenho uma vida, glória a Deus porque eu tenho uma casa, glória a Deus, está difícil, mas glória a Deus, é pandemia, mas Deus está guardando a minha vida, eu estou ainda sentindo a presença do Senhor, porque eu sei que Ele guarda os meus. João agora perde a cabeça, para que o cabeça da igreja pudesse começar o seu ministério. Jesus logo mais à frente vai dizer, olha, dentre os nascidos de mulher não teve ninguém maior do que João. O próprio Jesus diz isso. Mas se alguém perguntasse para João, João, quem é você? Ele poderia dizer, eu sou o maior dos profetas, porque Jesus ele disse. Mas quando perguntavam quem é você, ele dizia assim, eu sou a voz. Oh glória. Quantos aqui ainda são vozes de Deus? Talvez você diz assim, você não tem o privilégio do nosso irmão, de trabalhar no meio de cristãos, mas lá de repente só você é. E você diz que prova, Senhor. Mas você é a voz lá. Talvez você diz, é duro ser jovem, na minha casa só eu servi a Deus, o pai não é, a mãe não é, os irmãos não são. Mas o Senhor me trouxe aqui para dizer para você, Ele quer que você seja a voz lá dentro. Oh glória a Jesus. Ele quer contar com uma voz. Lá no Antigo Testamento ele chama Abraão e diz, Abraão, eu vou destruir a terra. Abraão entra na intercessão pelo povo e diz, Deus, se tiver pelo menos 30 justos, o Senhor poupa a terra. Deus diz, topado, eu poupo. Abraão vai para casa, começa a contar, e não tinha 30 justos. Imagina Deus olhando para a humanidade e não achar. Ele volta e diz, Deus, 20 vai. Deus diz, tá bom, se tiver 20. Só que não tinha 20 também. Jeremias capítulo 5, ele diz, ei Jeremias, saia pelas praças e valados e procura um justo sequer, para que eu não destrua o povo. Ezequiel, ele chama o profeta Ezequiel e diz assim, busquei dentre eles um que tapasse a brecha por Jerusalém, mas não encontrei. João capítulo 4, Jesus vai olhar para a mulher samaritana e dizer, porque o Pai procura verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade.
Parece até um paradoxo, porque o Salmo 139 vai nos dizer que nada fica oculto aos olhos de Deus. Inclusive, ele diz: antes que vocês falem, a palavra chegue na boca de vocês, eu já sei o que vocês vão falar. Se eu subir aos céus, tu lá estás. Se eu fizer minha cama lá no Sheol, no inferno, no profundo dos mares, o Senhor me vê também. Mas um Deus tão tremendo, onipresente em tudo, tem que procurar verdadeiro adorador. Peraí. Mas eu creio que nessa noite eu ainda estou falando para verdadeiros adoradores. Porque enquanto lá fora tem muita gente, aleluia, alimentando a sua carne, muita gente nem aí para o futuro, para o que vai ser, aleluia, mas ainda tem um povo na terra semeando, ainda tem um povo na terra glorificando o nome do Senhor, que escolheu a melhor parte. Aleluia. E agora o fogo vem. Jesus, como nós sabemos, tem um tempo curto para proclamar o seu ministério. 3 anos e meio aproximadamente. Muitas pessoas passam a vida inteira e não ganham uma alma. Jesus tinha um tempo muito curto para fazer tudo. E ele fez. Oh, glória a Jesus. Ele chama 12 homens e a Bíblia diz que ele começa o seu ministério, grandes coisas acontecem. Só que agora nós chegamos no capítulo 20, que é diferente. Olha o primeiro versículo que nós lemos, versículo 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia. Aqui, o período do dia não está por acaso. Por que a tarde daquele dia? Porque de manhã já tinha acontecido muita coisa. O quê? Jesus, ele disse: olha, eu vou para o meu Pai preparar a morada, e quando eu for e tiver tudo preparado, eu vos levarei, para onde eu estiver, estejais vós também. É como se ele estivesse dizendo: hoje são vocês que clamam pela minha presença, mas um dia é eu que vou clamar do céu, dizendo: vinde, ó benditos do meu Pai, e entrai no gozo do teu Senhor. Ele diz isso, ele diz: olha, no terceiro dia eu vou ressuscitar. Passo o primeiro, passo o segundo, é o terceiro e nada. Algumas mulheres vão para o sepulcro, Maria e a outra Maria Madalena, levando especiarias, o que creio eu que é um sinal de conformismo. Elas estão indo lá, mas acreditando que o corpo de Jesus estava lá morto, mesmo debaixo de uma promessa. E tem muita gente que vem para o culto crendo que Jesus ainda está preso numa caixinha. Só que quando elas chegam lá, elas se deparam, elas ficam surpresas, porque a tumba estava vazia. Eu vou repetir: a tumba está vazia. Eu vou repetir mais uma vez: a tumba ela ainda está vazia. Se eu for na tumba de Maria, ela vai estar escrito: aqui jaz a Maria. Se eu for lá na tumba de Buda, vai estar escrito: aqui jaz o Buda. Se eu for na de Maomé, vai estar escrito: aqui jaz Maomé. Se eu for na de Charles Russell, vai estar escrito: aqui jaz Charles Russell. Se eu for na de Allan Kardec, vai estar escrito: aqui jaz Allan Kardec. E se eu for na de Jesus, vai estar escrito: ele não está aqui, mas ele já ressuscitou. Quantos creem que ele já ressuscitou? Deixa eu ver. Oh, glória a Jesus. Você só está aqui porque ele já ressuscitou. Aleluia. Você só ainda consegue caminhar na presença dele porque ele ressuscitou. Elas chegam, tomam um susto. Os anjos sentados em cima da pedra dizem: por que você procura entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui não. Elas voltam correndo, conta para os discípulos não acreditam. E aí nós entramos agora na tarde daquele dia. É aqui que começa a mensagem. Porque os discípulos eles estavam com medo dos judeus. A palavra medo, durante a vida deles com Jesus, apareceu diversas vezes. Eles ficavam com medo de entrar em cidades que Jesus entrava. Eles ficaram com medo do demônio de Gadara, do endemoniado de Gadara. Eles ficaram com medo dos romanos. Eles ficaram com medo da tempestade. Eles ficaram com medo de faltar pão para aquela multidão, dizendo: mestre, despede a multidão porque está ficando tarde. O medo acompanhou eles. Não obstante, agora que Jesus já não mais está de corpo presente,
E agora, quem sabe eu pensando, Pedro olha para João, João olha para Lucas, para Tiago, Tiago olha para Tomé, dizendo: e agora, o que a gente vai fazer? Já é o terceiro dia, ele não ressuscitou. E é fácil alguém que está com medo se esconder, não é verdade? Quem tem medo se esconde mesmo. O texto diz: cerradas as portas do cenáculo onde eles estavam. Só que é interessante que quem escreve esse livro é João. E Jesus já tinha feito uma promessa para João, dizendo: João, você não vai morrer antes de me ver de novo. Todos nós sabemos que ele é o último apóstolo que morre, não morre porque o mataram, e sim de velhice. Colocam João num tacho quente, a história diz, e ele não morre, e de repente mandam ele para Pátimos. Vocês conhecem a história. Quem vai para Pátimos, irmão, só tinha duas certezas. Qual? A primeira é que era uma viagem sem volta. Quem fosse para Pátimos não tinha direito e nem conseguiria voltar. Quem via João indo para Pátimos sabia que era a última vez que estava vendo ele. A segunda certeza que quem ia para lá tinha era que a primeira: você não vai voltar. A segunda: você não vai receber visita. Natal, Ano Novo, Dia das Mães, Dia dos Pais, não era como é agora, não. Foi para lá, vai morrer lá. Foi para lá, vai mofar lá. Foi para lá, vai apodrecer lá. Só que João, quando ele chega lá, o texto vai dizer lá em Apocalipse, que ele ouve uma voz de trás que diz: ei, João, eu sou o Alfa, eu sou o Ômega. Oh, glória a Jesus. Espera aí. Ninguém podia ir lá, mas Jesus foi. As certezas humanas aqui, elas caem por terra. Porque quando Jesus chega, tudo que eu e você tinha certeza até ali, já não é mais certeza. Porque Jesus vem para mudar as nossas certezas. Oh, glória a Deus. Ele vem para mudar as nossas certezas. Então agora os discípulos estão com medo, porque quem sabe pensando ele, nós largamos tudo, família, trabalho, para seguir esse homem, e agora ele disse que ia morrer e voltar, ele morreu e até agora nada. Como é que a gente vai sair na rua? Imagina você na situação deles. Como é que nós vamos sair na rua? O que vão dizer? Cadê o seu Jesus? Como o salmista disse, eles zombam de mim dizendo: onde está o teu Deus? Oh, glória. Esse era o cenário. Só que a Bíblia é tão fantástica, porque o texto vai dizer assim: cerradas as portas onde os discípulos estavam com medo dos judeus, se tinham ajuntado, vírgula, chegou Jesus. Chegou Jesus. Até você entender, eu vou repetir: Jesus chegou na sua vida, chegou na tua história, no teu ministério. As portas ainda não estavam trancadas aqui, mas Jesus chegou com elas trancadas mesmo. Aquele homem ficava à beira do caminho, mendigando, e disseram que vamos deixar ele em Jericó, porque é uma cidade mercantilista, e Bartimeu fica ali. Até Jesus chegar e ele deixar de ser o cego. Até ele chegar para Zaqueu e Zaqueu deixar de ser publicano. Até ele chegar para o endemoniado de Gadara e ele não mais ser um endemoniado e ser agora um pregador. Sabe o que Deus está querendo dizer para nós nessa noite? Quando ele chegar, coisas vão acontecer, vão mudar na tua vida. Quando Jesus chega na vida de alguém, ninguém fica do mesmo jeito. A gente muda, a gente deixa de ser quem nós éramos. O diabo continua olhando o nosso passado, dizendo: lá no mundo fazia isso. Está dizendo que é crente, mas lá você fazia aquilo. Oh, glória a Deus. Mas Paulo diz assim: que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Jesus, ele chega. As portas ainda estavam trancadas, mas Jesus se aproxima. E é interessante,
que eu começo a perceber algumas coisas aqui no texto, que se a gente ler rápido, talvez a gente não consegue entender o que está nas entrelinhas. Ele poderia muito bem dizer, olha, Jesus chegou e disse, Pai seja convosco, e soprou sobre eles o Espírito, mas não. Jesus chega e vai se posicionar no seu lugar, no lugar que todo discípulo destina ao seu Senhor. Qual? Aí o texto vai dizer, Jesus chegou e se pôs no meio. Aleluia. Todo discípulo deve destinar o meio, o centro da sua vida para Jesus, para Cristo. Ah, por que não acontecem as coisas na minha vida? Será que ele está no meio? Ou ele está ficando de canto? Será que ele está no centro? Ou será que eu lembro dele só no dia do culto? Ou será que eu pego a Bíblia só quando alguém diz, olha, você vai ter uma oportunidade? Os discípulos estavam com medo porque o meio estava vazio. Porque quando o meio tem Jesus, você não precisa nem ser 12. Com um só Deus saqueia o inferno, amém? Deus não precisa de multidão, não. Com um só cheio do Espírito Santo e com ele no centro da vida, Jesus saqueia o inferno. Ele entra e se põe no meio. Aí o Salmo 46 vai nos dizer, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, que é você e eu, o santuário das moradas do Altíssimo, porque agora ele não habita em templo feito por mão de homens, mas sim em nós. Aí vai dizer assim, Deus está no meio dela, não será abalada. Quantos creem aqui? Só por isso que você não vai ser abalado. Não é pela tua faculdade, pelo teu grau de intelectualidade, porque você é bonitinho, tem conta bancária gorda, ou você tem uma conta, uma casa boa. Não. Você não vai ser abalado porque ele está no meio. Oh, glória a Jesus. O teu casamento não vai ser abalado se Jesus estiver no meio. A tua vida profissional não vai ser abalada se Jesus estiver no meio. Não vai ser. Ah, mas o fulano falou que vai, o ciclano falou, o vizinho. Pode falar o que quiser, porque quando disseram para a viúva de Naim, olha, não chora. Aí no quarto dia eu não podia mais falar não chora. Ela tinha que se conformar, e vem Jesus e diz assim, não chora, mulher. Ele toca no esquife e o menino levanta. Porque ele não vai dizer não chora e no máximo te dá uma toalhinha para enxugar, não. Ele já vem enxugando a lágrima, porque ele disse, aqui no céu não tem choro, não tem dor, não tem pranto. Eu secarei dos teus olhos toda lágrima. Toda lágrima. Ele chegou e se pôs no meio. Por isso que o profeta Abacuque, ele diz, Senhor, ouvi a tua palavra e temia, viva a tua obra no meio dos anos. Aí ele repete, no meio dos anos a notifica. E na ira, lembra-te da misericórdia. Porque se ele avivar no começo é muito fácil. Lembra no começo da sua conversão, onde você só queria falar de Jesus para todo mundo? Tudo era gostoso, tudo era maravilhoso. Você estava conhecendo Jesus. Só que veio as lutas, as dificuldades, as tempestades, e talvez você foi fraquejando. Então se avivar no começo, talvez você não chegue no final. E se avivar no final, talvez nem no final você chegue. Então ele diz, aviva no meio. Oh, glória a Jesus. Talvez você entrou aqui nessa noite dizendo, eu estou no meio de um deserto. O avivamento está chegando na tua vida. Talvez você entrou aqui dizendo, eu estou no meio de uma prova. Mas é no meio que ele age. É no meio que ele chega. É no meio que ele opera. Aí ele diz, e na ira, lembra-te da misericórdia. Aí quando Jesus está na cruz,
dando seus últimos suspiros, as últimas palavras que ele fala, o céu se escurece, toda a terra geme, porque aquele sangue inocente cai no chão. Deus se ira, porque agora sobre o seu filho estava o pecado meu, seu e de toda a humanidade. Só que ele disse, na ira, lembra-te da misericórdia. Aí Jesus brada e diz, Pai, o inferno, o diabo inteiro pensando, agora ele vai blasfemar. Agora eu venci. E Jesus se apoia com os pés na cruz, já quase sufocado pelo sangue. Ele se esforça, e quando o diabo diz, agora ele vai blasfemar, ele diz, Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Oh, glória a Jesus. Perdoa eles, Pai. Perdoa eles, Pai. Paulo vai escrever assim, o salário do pecado é a morte. Quando você acorda, até você ir dormir, e quando você está dormindo, a morte fica dizendo, eu quero meu salário, me paga o meu salário, eu quero meu salário, eu quero meu salário, me paga o meu salário. Mas e Jesus? Ele não tinha pecado. Se Jesus não se entregasse, nem a morte teria poder para ir lá buscar ele, porque ele não tinha e não tem. Mas o texto diz que ele se entregou. Você está entendendo? Não foi a morte, mas ele que se entregou. Aí por isso que Paulo vai dizer, tragada foi a morte pela vitória. Mas o que isso tem a ver com o capítulo 20? Vamos voltar aqui. Jesus chega, se põe no meio, eles estavam com medo. Talvez não iam conseguir nem dormir aquela noite. Oh, glória. Aí o texto diz que quando Jesus se põe no meio, os discípulos se alegraram, fazendo o quê? Vendo o Senhor. Porque discípulo se alegra quando ele vê o Senhor. Em cada jovem que subiu aqui, eu vi o Senhor na vida deles. Quando você passar pelas ruas, as pessoas vão ver o Senhor em você. Lamante o queia na baixeia. Porque quando ele vai criando as coisas, ele cria o sol e diz assim, e o texto em Gênesis vai dizer assim, e viu Deus que era bom. Ele cria os animais e o texto diz, e viu Deus que era bom. E ele cria as estrelas e viu Deus que era bom. Ele cria os mares e viu Deus que era bom. Ele faz a separação da noite e o dia e viu Deus que era bom e viu Deus que era bom. Mas e quando foi criar o homem? Deus já não foi suficiente. O texto diz, e viu o Senhor Deus que era bom. Por quê? Porque ele é Deus de coisas, mas meu e seu ele é Senhor. Oh glória. Quantos aqui vieram ver o Senhor? Quantos aqui vieram adorar o Senhor? Tem gente que vem para o culto para ver o pregador, o cantor, para ver quem vai dirigir, para ver a roupa, o cabelo. Não. Mas aí ele entra e sai da mesma forma. Mas tem uns que eles vêm para a igreja para ver o Senhor. Pergunta quem pregou, não sei quem pregou, quem cantou, eu não sei. Eu só sei que eu senti a presença do Senhor. Eu só sei que eu senti a glória do Todo-Poderoso. Já vou encerrar. Eles se alegraram em ver o Senhor. Eles reconhecem. Quando eu reconheço que Ele é o Senhor, automaticamente eu me autoproclamo servo. Aí o texto vai dizer assim, até aqui Jesus não tinha dito nada, Ele só chegou e se pôs no meio. Agora Ele vai falar. É um culto aqui. Jesus chega no ambiente, eles preparam o ambiente, Jesus chega, eles adoram. Aí agora Jesus vai falar.
Porque para ele falar primeiro você tem que adorar. Adorar. Tem gente que vai para a oração e a oração dele é só: Deus, me dá, eu quero, me dá isso, me dá aquilo. Amém. Ele levanta e sai. Mas oração é mais que isso, é um diálogo. Você fala e Deus responde. Você fala e Deus responde. Enquanto você está adorando aqui, Ele está respondendo a tua oração. Enquanto você está aqui glorificando, sentindo a presença dEle, ouvindo a palavra do Senhor, Ele está entrando lá na tua casa, na tua parentela, entrando, Ele está entrando. Eu posso ver pelos olhos espirituais Jesus chegando em causas impossíveis aqui. Eu estou vendo com os olhos espirituais o Senhor entrando, mexendo papelada, mexendo, aleluia, coisas na vida da igreja. Há uma nuvem de glória na UBPC aqui nessa noite. Ele chegou. E agora ele vai dizer, e o que é que ele vem trazer? O que ele ensinou lá atrás. Quando ele chama os 70, ele diz: olha, vocês vão entrar na casa das pessoas. E quando você entrar, você vai dizer assim: a paz seja convosco. Mas ele não é ditador que manda e não faz. Agora ele vem cumprir, porque ele chega e diz assim: paz seja convosco. Peraí, tinha alguém desesperado, com medo de morrer. Aí ele vem dizendo: paz seja convosco. Vai dormir tranquilo. Ah, Senhor, mas amanhã é segunda-feira, eu estou desempregado. Paz seja convosco. Ah, mas o médico já desenganou, o advogado disse que é causa imperdida. Aí ele nos reúne nessa noite para dizer: paz seja convosco. Ah, mas eu não consigo aquela bolsa na faculdade. Aí ele diz: paz seja convosco. Paz seja convosco. Ele tem paz para a tua vida. Porque enquanto nós estamos aqui, muitas pessoas já se mataram, já perderam a sua vida porque não tem paz. Mas ainda tem um povo na terra clamando pelo príncipe da paz, o Todo-Poderoso, aquele que era. E o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Oh glória! Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, assim eu vos envio a vós. E aqui ele termina a mensagem. Porque não adianta eu entrar no culto sem paz, receber paz, ser cheio e sair lá fora e não fazer nada. Isso não é ser discípulo. Isso é ser plateia, multidão. Quem não lembra da multidão lá quando ele vai multiplicar pães? Ele acaba de multiplicar e o texto diz assim: e despedindo a multidão, disse para os discípulos: entra no barco. A multidão já comeu, encheu a barriga e foi embora. E o discípulo: entra no barco, porque lá no meio do mar eu quero ter experiências profundas com vocês. O Senhor nos convida a entrar no barco nessa noite. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Só que antes, ele vai dizer assim: eu não vos deixarei órfãos. Eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente. Aí tem gente que diz assim: não, eu não vou no culto de oração porque ninguém vai. Ah, eu não vou, não é porque ninguém vai mesmo. Você não vai, não, ninguém vai. Fulano não vai. Aí tem igrejas que eu vou, que eu vejo pessoas dizendo assim: irmãos, o anjo está aqui. Aí o povo... Mas ainda tem crente igual Moisés, que diz assim: eu não quero anjo não. Se o Senhor não for comigo, eu não arredo o pé daqui, Senhor. Não foi anjo que morreu na cruz por você.
Não foi ninguém, foi Ele. Foi Ele que morreu na cruz pela tua vida. Ele diz: eu não vos deixarei órfãos, mas enviarei outro Consolador. E o texto termina dizendo: havendo dito isso, assoprou sobre eles. Lá ele sopra o fôlego de vida para ser criatura. Só que agora ele vai assoprar e não soprar o Espírito Santo para ser filho. Amém? Porque João capítulo 1, 12, versículo 12 vai dizer assim: e veio para o que era seus, e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Aí tem muita gente que me diz assim: não, todo mundo é filho de Deus. Só é filho de Deus quem recebe. Ah, e o que eu sou? Criatura. Porque ele diz para os discípulos: ide a todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Eles deixam de ser, porque quando você entra aqui, você entra criatura, cheio de pecado, cheio de defeito. Mas aí ele sopra sobre você o Espírito Santo. E aí você chora, o seu corpo se arrepia, você se emociona. E mais, você quer falar de Jesus, você quer sentir a presença de Deus. Aí ele diz: olha, não é só aqui não, mas aonde você for, eu vos envio. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Porque quando ele estava orando, só ele e Deus, ele diz: Pai, eu rogo que assim como eu e ti somos um, que eu e eles sejam um também. Jesus quer que eu e você participe da glória. E aí nós chegamos na condição de noiva. Paulo diz: quando eu era menino eu falava como menino, mas de glória em glória, dia após dia, nós chegaremos à estatura de varão perfeito. Aleluia. E agora deixa de ser menino para ser homem, varão. Só que eu glorifiquei a Deus porque a primeira palavra desse culto foi dizendo: eu não sou homem para que minta. Porque aqui na terra a gente diz assim: a palavra de homem, só que falha. É palavra de homem, estou dando minha palavra e depois falha. Aí vem ele e diz assim: eu não sou homem não, para que minta. Diria eu e não faria. Oh glória, aquilo que ele disse para você lá no passado, não, ele não esqueceu não, ele vai fazer. Ele vai fazer. Eu encerro nessa noite como o profeta Isaías disse. Ele chama o profeta e diz: ei, diz para eles que pode uma mãe esquecer do filho que amamenta, todavia eu não me esquecerei de vós. Eu tenho gravado o vosso nome na palma das minhas mãos. Ele na cruz, imagina ele olhando para as mãos, sentido figurado, claro, e estava o seu nome lá. É por isso que Paulo diz que nós fomos crucificados com ele. Sabe o sentido dessa mensagem aqui? Jesus está dizendo: vocês estão com medo de morrer? Vocês já morreram. Vocês já morreram para o mundo. Porque a gente pega tanta intimidade com Deus a ponto de chegar um momento que a gente não presta nem para desviar mais. Porque quando você pensa fazer algo errado, aquele lá do mundo diz assim: ei, isso não é para você não. Aleluia. Você já morreu para o mundo. Você está vivendo para Deus. E para encerrar, assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Eu termino nessa noite dizendo: recebei o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. Aqui, recebei o Espírito Santo. Lá no fundo, recebei o Espírito Santo.
Aleluia. O que quer dizer, pregador? Eu vou sair daqui rico, milionário? Não, você vai sair igual Pedro e João dizendo: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Aleluia. Receber o Espírito Santo é receber unção, graça, poder, é sair nas ruas e as pessoas dizerem: ali aquele jovem é diferente, ele fala diferente, ele age diferente, tem alguma coisa nele. Aí o texto vai dizer lá no livro de Davi, que o rei olhou e diz assim: ele é diferente, porque ele tem sobre ele um espírito muito excelente. Recebei o Espírito Santo, amém? Que Deus os abençoe grandemente em nome de Jesus. E assim eu já quero agradecer a minha rica oportunidade. Graças a Deus, que palavra abençoada. Já vamos encerrar. Eu quero agradecer a todos vocês, nossa missionária Ana, pela confiança. O pastor Emílio teve que sair. Tem uma live agora que ele ia fazer com Almas Braque, Centurião. E eu quero agradecer a todos, do fundo do coração. Que Deus possa abençoar a vida de vocês cada vez mais, no nome de Jesus. Eu quero agradecer a nossa líder, minha esposa, que fez de tudo para que esse culto a Deus fosse maravilhoso. De hora que ela passava por mim, nem me via, correndo de um lado para o outro, tanta coisa, sabe? Fazendo no trabalho, preparando as lembrancinhas, bastante coisa. Que Deus possa abençoar a vida dela grandemente. E cada um de vocês, todos os jovens que participaram. E eu queria convidar o pastor Cláudio para vir aqui encerrar e dar a bênção apostólica. Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Você pode se colocar de pé? Vamos orar agradecendo a Deus. Amado Deus e soberano Pai, é no nome de Jesus Cristo que nós te agradecemos e te louvamos por essa oportunidade de estar na tua casa, poder te adorar, poder bendizer o teu nome e poder ouvir a tua palavra, Senhor, que veio nos alertar essa noite, que nós possamos nos encontrar preparados, Senhor, para esse grande dia. Pai, em nome de Jesus, despede cada um debaixo da tua santa paz e a misericórdia, em nome de Jesus. Levante a sua mão assim bem alto. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que a paz do Senhor, a consolação e o amor do Espírito Santo seja sobre a tua vida, não somente agora, mas para todo sempre. Só quem está abençoado, diga amém. Está encerrado no nome de Jesus. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvar o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar